Olá, bem-vindo ao Mercado Pecuário DBO. Salve a chuva, né? Salve o pasto de qualidade. Com eles, o pecuarista pode resistir a essa pressão baixista da indústria. Até onde o preço da arroba pode chegar, hein? Confira agora o Mercado Pecuário DBO. Mesmo com a previsão de um maior abate de fêmeas esse ano, o mercado futuro começou a semana aquecido, com altas entre 5% e 7% nos contratos do primeiro semestre. Essa alta, embalada pelas exportações, é que 11 plantas frigoríficas foram habilitadas a vender para a Indonésia. A Indonésia está localizada no Sudeste Asiático e tem uma população de mais de 270 milhões de habitantes. Uma economia aquecida, com crescimento médio de 3,7% ao ano. E o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, revisou as estimativas de compra pela China. Se antes falava em recuo de 9%, o relatório traz agora uma estimativa de alta nas compras de carne de 2,2%. A maior parte dos frigoríficos voltou às compras, pressionando as cotações da arroba. Por isso, os negócios estão lentos. Com chuva na maior parte do país e com pastos formados, será que tem produtor entregando seus animais a esses preços? Quem responde pra gente é o zootecnista Douglas Coelho, Radar Investimentos. Douglas, bem-vindo ao Mercado Pecuário DBO. Essa pressão baixista da indústria, tem gente fazendo negócio? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os amigos do portal DBO. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, a gente teve um 2023 com um ritmo bem lento de negócios, né? A primeira semana, boa parte das indústrias estavam fora do mercado. Nessa segunda semana, terceira semana, alguns pecuaristas começam a dar as caras, mas o que a gente tem sentido como um todo é que abaixo das tentativas de 280 à vista, o fluxo de negócios trava, né? Então, o pecuarista tem relutado em entregar esses animais abaixo desses níveis. Mesmo porque, em 2023, a gente está tendo um janeiro muito chuvoso. A gente tem chuvas frequentes e com bom volume em praticamente todo o centro-sul brasileiro, o que faz ele ficar mais confiante ou traz mais poder de barganha em entregar ou não esses animais diante de um custo mais baixo. A gente começa a semana com o mercado futuro bastante aquecido, com altas em torno de 7%, 5%. O que motivou essa alta e se essa pressão baixista perde força um pouco no mercado físico por conta disso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse movimento, querendo ou não, coloca em xeque essa tentativa de pressão de baixa no mercado físico. A gente tem, em São Paulo, escalas de abate que não evoluíram aí desde meados da semana anterior, desde quinta-feira, desde sexta-feira, dia 12, dia 13. A gente tem dados prematuros de exportação, apenas 15 dias, mas que mostram vigor e aceleração do ritmo de embarque quando a gente compara com o mês anterior e com o mesmo mês de 2022. Caso esse ritmo dos primeiros 15 dias fosse mantido, a gente teria um volume cerca de 14,5% acima frente a janeiro de 2022 e cerca de 5% acima de dezembro de 2022. E para coroar esse movimento, expectativas mais construtivas em relação a embarques para a Indonésia e para a China. O que significa o mercado da Indonésia? Bom, o mercado da Indonésia ele tem uma população relevante, né, quando a gente coloca em número de habitantes, mas ele tem um ticket baixo, né, o consumo per capita de carne bovina é baixo. Mas a gente tem que bem lembrar também que, assim como o nosso principal importador, a China, esses países, por exemplo, que têm um consumo per capita abaixo, eles vêm de uma base pequena, mas ao longo do tempo é um crescimento constante e que faz relevância para o volume exportado. Dado de exemplo a China, né? O que a China é hoje em 2022, o que ela era nas exportações em 2018, 2019. Então, nesse primeiro momento, é um dado positivo, é um carimbo, é um selo de imagem positivo para as exportações brasileiras de carne bovina, renova os ânimos, mas a questão de volume a gente vai ver ao longo do tempo, né? Não é uma coisa para se animar brevemente. Diante de um semestre que a gente tem uma previsão de alta no abate das fêmeas, como é que o pecuarista deve proceder então? Exato, exatamente, muito bem lembrado. Quando a gente olha o preço da fêmea, né, e olha o preço do bezerro também, essa relação de troca faz sentido, né? Vender um animal gordo e comprar um animal mais jovem. Outro ponto também que pode fazer sentido, né? Olhando para o tempo do pecuarista na atividade,
seria a incerteza política que a gente vive agora. A gente está no momento de transição. Caso essa conversão, né, de boi gordo, fêmea gorda, fizer sentido para ele entrar numa categoria mais jovem, né, num bezerro, por exemplo, ele pode ter um tempo hábil maior para sentir essas políticas, para fazer novos investimentos, né, mas continuar na atividade. Ele venderia parte do plantel gordo que ele tem, desde que faça sentido na margem dele, né, e entraria em categorias mais jovens, principalmente o bezerro, que até esse bezerro ganhar era, né, ficar mais pesado também, for abatido, ele tem um tempo de flexibilidade maior e com essas chuvas, possivelmente num custo bem abaixo do normal. Pois é, acho que tem tudo a ver com a pergunta que a gente recebeu aqui do Bruno Garcia. Qual a categoria de gado devo comprar agora para aproveitar a virada do ciclo? É bem comum essa troca de animais mais erados, né, que façam sentido numa relação de troca com mais jovens, e o bezerro caiu bastante nos últimos meses, né, no ano anterior, e isso incentiva assim a troca por categorias mais jovens, principalmente o bezerro. Voltando a falar dos preços, alguma expectativa de melhora dos preços para o mercado do boi? A pergunta é do Sebastião Polieni. Perfeito, Sebastião. Como você bem colocou, a gente está no período de abate de fêmeas, né? O pico do abate de fêmeas acontece em março. A gente tem 3 meses que a gente deve monitorar muito bem: janeiro, fevereiro e março, especialmente março. Janeiro, tipicamente, é um mês. Isso pelo lado das ofertas, né? Pelo lado da oferta, a gente tem que monitorar bem a oferta de fêmeas. Olhando pela parte da demanda, janeiro é um mês que a gente tem uma renda disponível da população bem curta. A gente tem dívidas assumidas no ano anterior, a gente tem PVA, IPTU, comprar material escolar da criançada. Então, querendo ou não, a renda disponível da população brasileira, ela é mais curta em janeiro. Isso pode influenciar, sim, movimentos mais bruscos de recuperação da arroba em janeiro, né, dentro desse mês. Por outro lado, quando a gente olha para o mercado externo, como a gente já colocou, 8 de janeiro foi a reabertura da China de uma política de Covid-0, no qual possivelmente mais pessoas e mais mercadorias vão circular naquele país. Em fevereiro, aqui no Brasil, a gente tem o retorno das crianças, dos jovens, né, na atividade escolar. Isso gera consumo interno através das merendas. A gente tem também um alívio das contas domésticas, né, já que janeiro passou. E a gente tem carnaval na última semana de fevereiro, que é a semana de liquidação do boi gordo também. Então, possivelmente, em fevereiro, a gente tem mais fundamentos construtivos e positivos para a arroba, olhando pelo lado da demanda, do que quando a gente olha para janeiro. Então, quando a gente faz esse alarde aí de que a arroba pode chegar a 250, vai chegar num pior preço aí dos últimos tempos, você acha que é um alarde, é uma realidade? O pecuarista vai segurar seu animal? Me explica essas cotações e essas estimativas tão baixas. Acho que o 200, todo número fechado, né, quando a gente fala meio que um número psicológico, tanto um suporte quanto uma resistência muito importante, né, 300, 250, então é comum esses comentários, mas a gente tem um cenário aqui no qual o nosso principal importador, que é a China, está levando bastante matéria-prima, né? Em dezembro, por exemplo, em primeiro lugar das importações brasileiras de carne bovina, o nosso primeiro importador foi a China, com 70% do volume embarcado. E em segundo lugar, olha a diferença, os Estados Unidos com 4% do volume importado, né? Então, no caso, exportado da gente. Então, a China tem uma participação muito relevante. E eles acordando, saindo, né, dessa política de Covid-0, dessa demanda reprimida, isso pode ter um fator de sustentação bem relevante, olhando para os meses aí de fevereiro, de março, de abril, mesmo com o ambiente em que a gente deve ter mais fêmeas ofertadas por aqui. Acho que 250 é um suporte muito importante, a gente não descarta esse número, né? Apesar dos ventos das exportações estão mostrando que o negócio pode estar bem mais a favor do que contra, né, o preço. Então, para 2023, apesar de a gente ter muita água passar debaixo da ponte, a gente não pode descartar nenhum preço, mas caso haja alguma variação bem drástica, acho que essa demanda externa e o quanto que a demanda interna vai conseguir pagar pela carne bovina através da renda disponível vai trazer essa arroba do boi gordo para um ambiente de equilíbrio. Douglas, muito obrigado pela presença. Seja sempre bem-vindo ao Mercado Pecuário DBO. Eu que agradeço pela oportunidade. Contem conosco aqui da Investimentos. Um forte abraço. Obrigada.
E você está nos assistindo no YouTube? Então não deixe de curtir e recomendar esse vídeo. Lembrando que as nossas redes sociais estão abertas para a sua participação. Escreva para a gente no Instagram ou então no WhatsApp. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima semana. Tchau.